Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai criar a função para editar a nossa tarefa. A gente tem a função para excluir, a gente temos a função para você cadastrar uma nova tarefa e a gente vai fazendo ao longo do projeto aqui, passo a passo, para que você consiga entender o que a gente está fazendo, entender todos os conceitos para desenvolver suas próprias aplicações. Mas conta aí, você está gostando desse projeto? Deixe nos comentários o que você está achando, curta, compartilhe para ajudar a eu criar mais conteúdos aqui para você, tá bom? Então vamos voltar para o nosso projeto. Vamos vir aqui. Na última aula a gente criou, né, nossa interface, a gente conseguiu ver as listas de tarefas que a gente tem lá. Agora nessa aula a gente vai fazer uma adaptação. A primeira delas, a gente vai lá no Task List. A gente viu aqui no Task List que faltou aqui o ID, também faltou os botões lá para a gente poder editar, excluir, né? A gente não colocou aqui, a gente vai fazer isso nessa aula. Então, primeiro passo, a gente vem aqui nas colunas, vou até copiar essa coluna aqui. A gente vai até colocar o nome de ID, vou colocar o ID aqui, para a gente saber, colocar o ID, né? Opa, eu coloquei no lugar errado, né? Colos, a gente vai colocar ID. E aí a gente vai passar o nosso ID aqui na linha, então vamos copiar aqui o TD e vamos passar mais uma linha, né? Como que a gente faz para obter o ID, que a gente inclusive vai utilizar para fazer, né, para fazer a alteração dos dados? Tem duas maneiras, a gente pode simplesmente vir aqui e colocar ID ou colocar PK, tá? O que significa PK? Significa Primary Key. Automaticamente quando o Django cria a sua tabela, ele cria com uma Primary Key, que é o ID. Então a gente já consegue identificar esse ID que é criado automaticamente. A gente pode utilizar o PK ou o ID, tanto faz, não tem problema aqui, tá? Agora nessa parte de baixo a gente precisa pegar aqui a nossa tag TD e eu vou colocar mais uma que é onde a gente vai colocar os botões, tá? Então eu vou colocar mais um aqui, ó. Mais uma linha que pode ser, ou não precisa também, se você não quiser colocar, tá? Que vai ser ações. Ações, tá? Mais uma coluna. E aqui eu fiz a cópia, né, dessa tag. Vou quebrar ela, que a gente vai colocar aqui os botões que a gente vai utilizar, né? Então os botões a gente vai colocar através de um link, né? Um link. Então eu vou colocar aqui a tag A. Eu vou mudar aqui meu template tag, deixa eu voltar aqui para cima. Mudar aqui para HTML. Então eu vou colocar aqui a tag A. Automaticamente ele vai preencher aqui, vai me dar um href, que por enquanto a gente vai colocar assim. E aí eu vou vir colocar qual que é o link que eu quero fazer. Então aqui eu vou querer que eu faça para o nome do botão vai ser editar. E no editar a gente vai colocar uma classe para formatar o botão lá do Bootstrap, né? Então aqui vai ser o BTN, uma classe BTN. O BTN vai ser o primer, aquele botão azulzinho, tá? Se você primer BTN é small, que é o botão pequeno, tá? Se você não sabe como colocar esse botão, você pode acessar a documentação do Bootstrap, que eu mostrei na outra aula, vai ter várias formatações de botões lá. Você pode escolher a que mais se encaixa com o seu projeto, tá? Eu vou deixar esse botão azulzinho mesmo. Já vou fazer a cópia também aqui. E vou colocar o botão de excluir. Como eu já estou acostumado com esses botões, né? Então fica mais fácil com essas classes. Então aqui, em vez de ser primary, vou utilizar o danger, que é aquele botão vermelho mesmo, que é o botão de excluir, tá? Passamos aqui a nossa URL, né, o nosso botão. Se a gente executar o nosso servidor, a gente vai perceber, vamos dar um run server aqui. Deixa eu ver, run server. Grande. E a gente vai olhar lá que já deve ter atualizado a nossa página. Vamos esperar aqui ele executar para a gente acessar a nossa página. Vamos abrir aqui. Olha só, já mostrou os botões, mas não tem ação nenhuma no nosso botão. A gente não consegue fazer nada. Então ele mostrou o título, mostrou também o ID da tarefa. A gente pode incluir outros campos, mas a gente não consegue ter nenhuma ação. Agora a gente vai criar isso daqui, criar a parte para editar. Como que a gente faz para editar essa tarefa, né? O Django, a gente vai utilizar o formulário do próprio Django para pegar os dados do nosso banco e a gente poder alterar e salvar. Então para isso a gente vai criar um novo arquivo chamado forms.py. Vou vir aqui na raiz, onde está os models mesmo. A gente vai criar um arquivo chamado forms.py. Forms.py. Nesse arquivo, né, a gente vai criar, primeiro a gente vai fazer a importação from Django import forms.
E também vamos importar do nosso modelo, for models, import, task. Agora a gente vai criar uma classe que vai trazer o nosso formulário preenchido, para a gente poder fazer a alteração, tá? Então esse nome dessa classe ele vai ser o nome dela task form. Por padrão a gente utiliza o nome do nosso modelo e mais o nome form, tá? Que vai herdar do forms, do Django, model form. O model form que é o modelo que a gente já tem lá na nossa tabela do banco de dados que foi criado aqui, tá? Então ele vai herdar disso daqui, desses modelos, vai trazer o modelo que exatamente que está lá, tá? Voltando aqui para o nosso form. E agora, no form, a gente vai criar uma classe meta para poder trazer o nosso modelo e também os campos que a gente deseja alterar. Então a gente vai colocar aqui classe meta, dois pontos. Vou colocar model, que vai ser o nosso task que a gente está importando, que é a nossa tabela lá do banco de dados. Fields, que são os campos da tabela. Aí aqui eu vou dizer para o Django quais campos que eu quero alterar nesse formulário. Eu vou colocar exatamente os campos que eu quero. Eu quero alterar o título, title, eu quero alterar a description, e eu quero alterar o status. Tá? Você pode colocar do date, todos os campos que você tiver, que você quiser alterar, você pode colocar aqui, tá? Coloca o nome certinho, porque senão depois ele pode gerar um erro, né? Prontinho, criamos o nosso formulário. Qual que é o próximo passo agora? A gente precisa criar um HTML que vai trazer esse formulário de edição, tá? Então a gente vai vir aqui no task, onde estão nossos templates, preste atenção aqui. A gente vai colocar um formulário chamado task underline edit, que a gente vai editar falando do HTML. E o que vai ter nesse formulário, né? Primeiro, a gente vai estender o bloco lá, base HTML, como a gente está fazendo nos outros, né? A gente vai estender esse para a gente aproveitar os menus, tudo o bloco de conteúdo, tá? E aqui a gente vai colocar um novo bloco, que é o bloco chamado content, que é o bloco de conteúdo que vai substituir o nosso base HTML, tá? Se você acompanhou a última aula, você sabe muito bem que a gente criou aqui o template tag do Django, tem um bloco de conteúdo que o conteúdo vai entrar exatamente aqui, tá? Então vamos voltar aqui na nossa parte, aqui na parte, e agora a gente vai colocar o comando para ter o bloco, tá? Primeiro a gente vai colocar um H1, né, que é o para editar a tarefa, então eu já vou colocar aqui o nosso H1, editar tarefa, né, o nome lá para o título lá do nosso formulário, e a gente vai colocar o nosso formulário, tá? Então vamos colocar aqui, deixa eu mudar aqui de novo, HTML, um form, para ele preencher o formulário, a gente vai colocar aqui. Nesse formulário, a gente vai colocar aqui um método dele, tá? Um action a gente não vai colocar, vou colocar um método que vai ser post, porque a gente vai alterar, atualizar os dados. E eu vou colocar uma classe aqui, que vai ser form, classe form, que é de formulário, tá? E aí a gente vai colocar também o CRF token lá para prevenir contra ataques CSRF do Django. O Django, por padrão, ele exige isso daqui, a gente coloca esses padrões de segurança. Ele é uma biblioteca completa, já tem vários padrões de segurança, várias interações que a gente consegue montar aqui, a integração com o app. O Django realmente é fantástico. Então a gente já tem alguns padrões de segurança que o Django, por ele só, ele já coloca pra gente, tá? E agora a gente vai colocar o formulário, né? O formulário, ele vai receber esse formulário aqui, a gente vai colocar no template tag aqui do Django. O formulário que receber, a gente passa o formulário dessa maneira lá, que está lá na documentação SP, tá? A gente vai receber o formulário de edição para exibir nesse HTML. Então a gente coloca dessa maneira, a gente vai pegar o form que vai chamar esse HTML e vamos exibir ele aqui, tá? E aí faltou apenas um botão para salvar os dados. Então a gente vai colocar aqui um botão do tipo aqui type submit, né, que é o botão para salvar, e vou colocar aqui salvar alterações. E aí também você pode utilizar uma classe aqui do Bootstrap, a class, e colocar um btn primer
colocar assim para ele poder formatar nosso HTML, tá? Depois de formatado aqui, a gente precisa redirecionar para alguma página. Então a gente vai colocar uma tag A e aí vamos colocar uma URL que ele mandaria depois que a gente fizesse a alteração. Para onde a gente quer mandar essa... Depois que a gente salvar alterações, para onde a gente quer que... Qual página a gente quer que o Django redirecione? O link, ou o link que eu quero colocar aqui no formulário, caso eu queira redirecionar, não quero salvar, eu quero voltar já, né? Nesse caso aqui é o link, o redirecionamento vai ser feito mais para frente, né? Então nesse caso a gente vai colocar um link aqui e vamos colocar... Deixa eu colocar o nome aqui primeiro, que é voltar... eu vou colocar aqui lista de tarefas. Porque se eu não quiser alterar nada, eu quero voltar. Então é exatamente isso, tá? Deixa eu voltar aqui o Django, template, e vou colocar aqui nesse caso o URL. Vou colocar o meu URL aqui, ó. Ele já, deixa eu ver, não preencheu. URL. Ele vai mandar o URL que eu quero redirecionar. No nosso caso é o task list. Eu quero voltar para a lista de tarefas. Vou colocar um link. Esse link também pode ser um botão, tá? Você pode colocar um botão também aqui. Vou colocar uma classe para formatar como um botão. Pode vir aqui colocar uma classe igual a VTN. Colocar primary também, depois a gente muda, tá? Depois a gente usa uma outra classe lá no Bootstrap que eu não lembro todos de cor. Então criamos o nosso formulário para edição, tá? Ele vai receber, só recapitulando, a gente criou um formulário do Django que vai herdar dos modelos, que vai alterar esses 3 campos. E aí criamos o nosso formulário, que é a nossa URL aqui, o nosso arquivo HTML, que vai receber esse formulário. E a partir desse formulário a gente vai chamar ele através de uma view, né? Vamos passar os comandos do formulário através de uma view. Então faltou a gente criar o nosso arquivo view, né? Então vamos acessar o nosso view, ao arquivo view. Aqui no view a gente importou o nosso list view, tá? Do generics. Agora eu vou importar mais uma biblioteca aqui, django.views.generic.edit import update view, tá? O update view ele vai ser responsável para fazer a atualização dos dados. Então, essas classes de formulário do Django, ele já tem tudo pronto, que nos ajuda, nos auxiliam, que a gente não precisa construir ela do zero. A gente já tem pronto aqui para auxiliar, tá? E agora a gente vai colocar uma outra classe, a gente tem o class list view para mostrar a lista. A gente vai colocar, você também poderia usar o modo de basic functions view, tá? Baseado em funções. Agora a gente vai fazer baseado na class view. Eu prefiro fazer class view, acho que é mais moderno, mais atual. Nas versões do Django atuais eu utilizo class view, tá? Por padrão a gente coloca o nome da tarefa da nosso model e aí eu coloco o update view. Depois você acostuma com isso, tá? Que vai dar do update view. E aí eu vou passar o nome do meu modelo. Qual que é o meu modelo? Task. Aí, qual é o form class que eu vou passar? Qual o form class que eu vou passar lá para a minha URL, né? Para o meu arquivo HTML? É o task form. Como é que eu faço? Preciso importar o task form. From forms import task form. E aí vamos passar aqui o task form. E agora a gente precisa de um template name. Template name. Esse template name a gente vai ter que passar aqui qual que é o template. Exatamente igual esse de cima aqui, ó. A gente vai pegar esse template, task, só que agora não é task list, é task edit, tá? Esse é o nome do nosso template. Depois que ele fez a atualização, a gente fez o update, a gente precisa redirecionar para alguma página. Qual página a gente precisa redirecionar? Para a nossa lista de tarefas. Então a gente vai vir aqui, importar from Django, Django.urls, Django.urls, import reverse lazy, tá? Para ele reverter, fazer a reversão
né? É uma reversão preguiçosa, eu queria fazer aquela reversão para salvar, para redirecionar para a página depois que salvar, mostrar a lista de tarefas. E aí a gente vem aqui no sucesso, vou colocar uma variável chamada sucesso, URL, e vamos colocar o reverse lazy para ele mostrando qual que ele tem que ir, tá? Aí eu vou colocar task underline list. Por que eu coloquei task underline list aqui? Se você for lá no nosso arquivo de URLs que a gente vai mexer, o nome da nossa URL, a gente nomeou ela aqui no nosso list view como task underline list. Por isso que aqui na minha view eu coloquei task list, tá? Se você errou isso daqui, colocar o nome errado, ele não vai direcionar, vai dar um erro para você. Agora a gente vai criar um método chamado form valid. Eita, clicou valid. Ele vai criar para você como padrão, né? Aqui, mas eu vou personalizar ele. Vai ser self e vai receber um formulário. E esse formulário você pode adicionar algumas lógicas antes de você fazer a atualização, ou simplesmente retornar se é um formulário válido lá, porque ele vai identificar se os campos obrigatórios estão preenchidos, se as validações estão corretas, e aí você pode adicionar outras lógicas daqui também. Então aqui você pode adicionar lógica se necessário. E aqui a gente vai retornar a superclass. E a gente vai pegar da superclass que a gente está herdando aqui, ó. Form valid. E a gente vai colocar se o nosso formulário é um formulário válido. Por que a gente colocou super aqui, né? Porque a gente está pegando os parâmetros da superclass e pegando a função que valida se esse é um formulário válido para salvar lá no Django, né? Se o formulário que a gente preencheu aqui ele é válido. Se não for válido, ele não vai retornar, não vai dar algum erro, tá? Então, esse parâmetro está na superclass update view. Por último, não menos importante, a gente precisa parametrizar a nossa URL. Como a gente faz isso? Se você quiser tentar aí, pode pausar o vídeo e fazer você mesmo criar a URL, que seria importante para você que você já fez anteriores, né? Então eu vou acessar o meu arquivo URL. Agora na minha URL a gente vai colocar uma nova rota. Qual que é a rota? Path. Nesse path aqui, a gente vai ter que passar a rota que ele vai seguir, tá? Vamos passar aqui um tasks. E a gente vai passar aqui, a gente vai usar um template tag do Django para receber o ID que a gente está passando na rota, sabe? Porque lá não, quando a gente criou o nosso model, ele criou um ID. Então esse ID a gente vai usar aqui do tipo inteiro, né? Um ID inteiro. E a gente vai colocar aqui o PK, que a gente vai receber lá da nossa página. Então quando a gente colocar aqui a URL, um PK barra edit. E aí vamos colocar o nosso template view aqui, tá? Então a gente precisa importar aqui o template update, task update view. Vamos importar ele. A gente vai colocar aqui o task update view.asView. E aqui também a gente vai colocar um nome de rota para ele, porque se a gente precisar acessar, a gente vai precisar acessar lá no nosso arquivo para modificar, para a gente poder clicar no botão e ele redirecionar a nossa URL, tá? Então vamos colocar aqui task underline edit, tá? Você poderia colocar task-edit também, que funcionaria, tá? Vou deixar underline aqui. Você poderia colocar o nome que você desejar, mas lembra que esse nome ele vai ser usado lá. O que faltou aqui? Então a gente já criou criamos a nossa URL, criamos o nosso formulário. Agora falta a gente chamar no botão, porque nesse botão aqui ele não fez nada, né? A gente não colocou nenhum redirecionamento para ele utilizar a nossa URL, né? Então aqui, não está isso daqui, a gente vai colocar o nosso URL. Deixa eu colocar o template do Django para ele preencher automático. Django template. Precisa arrumar isso. URL. Vou colocar o URL do Django. Qual o URL que a gente quer direcionar para poder acessar quando a gente clicar no botão? Lembra? Então pare e pense agora, né? A gente acabou de colocar o nome lá na URL. Qual é o URL que a gente quer acessar? É essa daqui, que é o task. Você pode colocar task
tracinho edit, que é o nome da rota, vou salvar como traço. Vou colocar o nome da minha URL aqui, para ele poder acessar lá a minha rota da tag A, né? E depois a gente precisa passar um parâmetro nessa rota. Lembra que a gente precisa passar um parâmetro lá para ele poder editar o correto lá no nosso formulário? Qual que é o parâmetro que a gente precisa passar? O nosso PK. Então, o PK lá que a gente colocou o nome PK que ele vai receber, ele vai ser igual ao task.pk. Por que PK? O nosso ID. Ele vai receber um ID para alterar. Então, se a gente não passar o ID, como é que o Django vai saber qual das tarefas ele precisa alterar? A gente precisa através desse ID. Lembra que o nosso task edit, a gente está passando o PK aqui, que vai fazer com que ele altere lá a nossa rota, tá? Agora, vamos acessar de novo aqui, né? O servidor está rodando, né? Deixa eu ver. Ele deu um erro aqui, ó. Task. Deixa eu ver se o nome está certo, tá? Task edit. Voltar aqui na nossa URL. Salvar isso daqui para ver, né? Porque eu não sei se eu tinha salvo. Tá com o errinho aqui, deixa eu ver. Vamos acessar para descobrir o erro. Às vezes é um pouquinho complicado mesmo você achar no Django, mas vamos olhar lá o que ele fala, tá? Reverse task ID, então ele não encontrou, não foi encontrado patterns aqui. Então ele deu um erro aqui nessa URL, né? Deixa eu ver, vamos tentar descobrir aqui, deixa eu ver. URLs, então vamos para URLs. Ah, já vi aqui, ó. Faltou fechar aqui a tag para poder acessar o nosso ID, tá? Deixa eu salvar. Acho que isso aqui vai resolver, tá? Um simples errinho ali é o suficiente para você depois ficar, às vezes, um tempão pesquisando. Prontinho, ele acessou a nossa URL, tá? Agora eu vou fazer um negócio aqui. Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em inspecionar elemento, tá? Deixa eu colocar vou apertar o F12 aqui, né? Abrir aqui o F12 e vamos inspecionar esse elemento, né? Vamos vir aqui e vou clicar nesse botão de editar, né? Olha só, ele fala aqui pra mim que é, ó, classe, ó, task, tá vendo o botão aqui, ó, editar, ele tá com com ID 1, tá vendo? Aquela URL que a gente criou. Se a gente vir no de baixo, por exemplo, né, ele vai estar o 2, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, eu vou pegar clicar aqui e vou colocar no botão 2 para você ver, ó, task 2. Então a referência dele, já automaticamente o Django já criou essa referência. E quando a gente clica no botão, ele vai chamar a nossa função lá, né? Vai chamar o item que a gente precisa alterar. Olha só, por ação do CSS, aqui, precisa entregar o ISS, entregar o imposto sobre serviço mensalmente. Tá. Aqui eu coloquei esse botão, depois a gente vai mudar esse link, acho que nem foi legal com o botão, né? A gente vai colocar em andamento e vou salvar o status, ele já vai salvar. Veja só, já funcionou esse botão de alterar, né? Aqui no URL, por enquanto, acho que eu nem vou colocar a classe botão, tá? Depois a gente, no final, a gente vai fazer uma formatação geral, deixar bem bonito o projeto. E você também vai aprender a fazer isso, tá? Então vamos no Edit Form aqui, eu vou remover essa classe por enquanto, para ele não ficar tudo aquele negócio junto lá, né? Então vamos clicar no botão Editar. Agora aqui, ó, lista de tarefas, ele vai voltar para nossa lista de tarefas. Se eu quiser editar, salvar, depois a gente vai fazer uma formatação bem legal desse formulário, que tá feio, mas ainda não é o momento, tá? A gente vai desenvolver toda a arquitetura, todo o processo. No final a gente faz a perfumaria, deixa o projeto bem bonito. Por enquanto só estou colocando algumas coisas do Bootstrap para não ficar também aquele negócio horrível, né? A gente vai adaptar tudo isso. Então nessa aula você aprendeu a criar a função para poder editar a sua tarefa. Na aula seguinte a gente vai fazer a função para excluir. Se você quiser praticar, tentar fazer sozinho através de pesquisa, fique à vontade. Depois a gente vai criar um botão para cadastrar uma nova tarefa, tá? Depois, mais para frente, a gente vai criar outras funções como um usuário. A gente vai ali vincular a atividade ao usuário, vou colocar um usuário de administrador. Então, tudo isso aqui, né, você vai ver nesse projeto que vai servir como base para muitos, tá bom?
Então é isso, te vejo na próxima aula. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir o vídeo, porque ele é muito importante para poder continuar criando conteúdos como esse para você, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula. Até logo!